Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 21, diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante todo o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Podem se assentar, somente até o versículo 21. Como vimos na semana passada, e vocês podem já ver ainda com as Bíblias abertas, esse início do capítulo 1, Pedro está falando sobre salvação. No versículo 2 ele fala sobre a nossa eleição em Cristo segundo a sua presciência. No versículo 9 ele diz que o fim da nossa fé, a finalidade da nossa fé máxima, não é nada material, ainda que possamos receber, mas é a salvação da nossa alma. E do versículo 10 a 12 ele fala sobre o Evangelho, sobre a salvação que foi entregue desde o Antigo Testamento, desde a época dos profetas, mesmo eles não entendendo a quem se referia, não entendendo muito bem, eles já estavam pregando era o Evangelho, que era a salvação. Então, no versículo 13, que é o texto que estamos trabalhando e vamos expor, ele começa dizendo: portanto, ou seja, tudo que se segue daqui é com base também em pressuposições, entendimentos prévios anteriores. Tudo que for falado aqui é com base no entendimento de que nós somos salvos. Não vamos ser salvos, nós somos salvos, nós somos eleitos. Amém. É algo consumado, algo que ocorreu, mas existe algo que nós vamos trabalhar aqui, e que isso sim, nós estamos sendo, e nós estamos sendo santificados. Somos salvos e estamos sendo santificados. E no versículo 13, pode acompanhar ele, diz: portanto, então, com essa base de entendimento de salvação, cingindo os lombos do vosso entendimento. Talvez já na sua Bíblia aí esteja alguma outra tradução. Eu acredito que na maioria esteja cingindo os lombos. E à primeira vista não tem nenhuma referência cultural que possamos comparar. Então deve se explicar como era naquela época. Era inimaginável toda essa divisão de roupa para membros superiores, roupa para a parte de baixo e tudo mais. A grande maioria das vestes eram túnicas únicas, com exceções por aqui e ali, mas em geral eram túnicas únicas, considerando até mesmo os homens também, eram túnicas únicas, era um vestido. Não queria usar a palavra vestido, mas os homens andavam de vestido, era isso, eram vestidos. E os homens não vão entender, eu nem vou entender, mas as mulheres vão entender que com um vestido não se tem tanta agilidade no andar, não se tem tanta agilidade no correr, e alguém que está com um vestido não está pronta para correr, não está pronta para se esquivar, não está pronta, está menos ágil do que estaria se estivesse de calça, por exemplo.
ou de bermuda. Então, cingir os lombos, Pedro estava se referindo a um costume da época que os homens andavam naturalmente com seus, entre aspas, vestidos, eles recolhiam o seu vestido até mais ou menos a altura em que formaria uma bermuda, recolheriam o que sobrava de pano para frente, jogava por aqui, subia por trás, um rolo mesmo, e cingia os lombos, colocava sobre o lombo dele, amarrava sobre o lombo dele. Então era o vestido cingido sobre os seus lombos. Mas ele. O cinto, né? Mas ele diz para nós fazermos isso com o nosso entendimento. Talvez se você estiver aí em posse da versão NVI, talvez esteja escrito: estejam com as mentes preparadas. E o entendimento é perfeitamente esse: estejamos com as mentes preparadas. Atualizado é preparando o seu entendimento. Alguém também tem isso? Atualizado, preparando o seu entendimento. Sim. Achei que alguém só falava do cingir vossos lombos. Ótimo. Então quem tem a Bíblia comemorativa dos 60 anos, nem sequer apareceu cingir vossos lombos. Então, mas reforçando a analogia, quer dizer justamente isso, para nós estarmos com a nossa mente preparada. Não é só com a mente intacta, não é só pensando como seres pensantes que nós somos, mas estarmos atentos. Não é só uma naturalidade em que nós somos seres humanos, nascemos com o cérebro, temos nossas conexões químicas dentro do cérebro e saímos vivendo. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis enfatizar algo especial. Ele quis dizer que naturalmente nós somos como aqueles homens e mulheres que andavam de vestido e viviam suas vidas, porque não esperavam sair correndo nada, não esperavam sair correndo de algum arrastão ou ter que pular uma outra coisa. Não, é vida comum, é vida tranquila. Mas ele diz no versículo 13: portanto, e lembrando que esse portanto, a base desse portanto é a nossa salvação, portanto, já que falamos tanto sobre salvação, prepare a sua mente. Esteja com a sua mente preparada, esteja com a sua mente apta, não somente saia vivendo, não somente saia acontecendo, não deixe naturalmente a vida te levar. Sabemos que temos um corpo ainda corrompido, vivemos em um mundo corrompido. Se deixarmos a vida nos levar, ela não vai nos levar para lugares bons. A vida de um cristão é, na verdade, que ele está nadando contra a maré. E aí no versículo 13 ele diz: cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Mais uma ênfase dada ao nosso entendimento, ao nosso intelecto. E essa supervalorização pode parecer uma supervalorização para o entendimento. Ela se deve ao fato de que a fé, na verdade, diferente do que muitos pensam ou querem fazer parecer, a fé nunca é irracional. É verdade que temos que admitir que a fé era, em certo sentido, suprarracional. O raciocínio não consegue abranger tudo aquilo que a fé abrange. O raciocínio não consegue catalogar a fé. O raciocínio não consegue esmiuçar a fé. A fé vai além disso. Está correto. Porém, está da mesma maneira errado entender que a fé está aquém disso. Uma fé sem raciocínio é fideísmo. É fé na fé. E fé na fé não presta. Nós temos fé em uma pessoa. Nós temos fé em um plano de salvação. Nós temos fé em Jesus Cristo. É muito diferente. Fé na fé, e até cientistas vão dizer que até pode ter seus benefícios. Existem, por exemplo, se alguém quiser lembrar, pode me ajudar, mas não existem aqueles medicamentos que não é nada, é só um comprimido com nada dentro. Oi?
falando? Placebo, isso aí, não tem nada, mas dá-se para o paciente para ele ter fé naquilo. E ele acaba, o corpo dele, o cérebro ajuda a se recuperar. Então a fé na fé, eu mesmo acredito que pode fazer com que o nosso cérebro nos ajude a sermos curados, ao nosso psicológico melhorar. Sim, não precisamos excluir tudo isso. Mas naquilo que tange a salvação, naquilo que tange a fé em Cristo, é bem diferente. E ele diz: cinjamos os lombos do nosso entendimento, estejamos com a nossa mente preparada e sejamos sóbrios. Não necessariamente a sobriedade, a palavra sóbrio, tem que estar em comparação e em contraste com a embriaguez. E nesse sentido aqui, sobriedade quer dizer simplesmente um pleno entendimento, um autocontrole, um autodomínio sobre a nossa mente também. Então, versículo 13: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. As emoções, elas nunca podem ser descartadas. Até porque não estamos tratando aqui, a Bíblia não trata como robôs. Nós somos seres emocionais e nos emocionamos. Porém, se dentro dos nossos, se é que eu posso dizer assim, atributos que eu posso colocar aqui como as nossas emoções e o nosso intelecto, a Bíblia sempre vai priorizar o seu intelecto. Nunca vai desprezar as suas emoções, mas sempre vai priorizar o seu intelecto. As emoções são trancadas, são escravas das circunstâncias, e somente o intelecto consegue sobrepor as circunstâncias. E algo simples na sua vida de hoje, por exemplo, pode comprovar isso talvez. Pode ter raras exceções aqui, ou melhor, vou falar por mim. Levantar hoje da cama, baseado em emoções minhas, eu estaria até agora lá para hoje. Mas o meu intelecto fala mais alto. E qualquer outra coisa mais simples, ter vindo à igreja numa quinta-feira, provavelmente as suas emoções não queriam isso. Mas o seu intelecto fala mais alto. E aqui eu não excluo intervenção divina, a mão de Deus trazendo, não, por favor, não me entendam mal, mas Deus muito bem utiliza do nosso intelecto para nos trazer na casa dele. Então, o nosso intelecto, ele, ainda assim por ser algo nosso, ainda assim por ser algo humano, é algo falível, com certeza. Porém, muito mais falível são as nossas emoções. Muito mais suscetível nós somos quando nós nos baseamos em emoções. Por base em emoções, na primeira afronta que você recebeu por ser servo de Cristo, já teria ido embora há muito tempo. Veio uma emoção ruim, por que veio essa emoção ruim? Porque eu sou cristão. Logo eu tenho que deixar de ser cristão. É isso. A sua emoção te leva para isso aí. Agora o seu intelecto, não. Romanos 12 também fala sobre isso, e Pedro fala sobre isso quando ele fala para nós cingirmos o lombo do nosso entendimento, sermos sóbrios e esperarmos inteiramente, termos nossa mente preparada, termos nosso autocontrole e esperarmos inteiramente na graça que nos foi revelada em Cristo. O que ele está dizendo aqui? Lembra do portanto que eu disse? Do versículo 1 até o versículo 12, ele falou sobre a salvação, falou sobre esse ato consumado, falou que nós somos eleitos em Cristo segundo a presciência de Deus. Falou que a finalidade da nossa fé é a salvação em Cristo Jesus. Então, a temática é salvação. Então, ele diz para nós prepararmos o nosso entendimento, sermos sóbrios com o nosso entendimento e esperarmos inteiramente na graça de Cristo. Em outras palavras, ele falou, ele diz, olha só, vocês
já estão salvos, é algo consumado. Só que vocês já perceberam que não estão no céu ainda, meio óbvio, né? O que fazer até chegarmos lá? O que fazer com essa nossa esperança? Depositemos a nossa esperança inteiramente na graça de Deus, ok? Mas até lá, o que vamos fazer? E a resposta do que vamos fazer faz parte até mesmo do lema da igreja que nós estamos presentes: santidade ao Senhor. A santidade, antes de começar a falar sobre ela, eu já devo frisar que a santidade, e isso teólogos nazarenos, teólogos do movimento de santidade, teólogos reformados, todos dizem a mesma coisa. A santidade, e a Bíblia também, tá? É importante frisar. A santidade, ela não interfere no sentido mais direto a nível que nós obtemos salvação pela santidade. Não interfere. Ninguém conquista a salvação como santidade. Porém, todos nós nos preservamos em salvação devido à santidade. A santidade não faz nada com a nossa salvação, mas a santidade conserva a nossa salvação. A santidade nos livra e nos afasta da apostasia, nos afasta daquela distância em que nós vamos tendo de Deus aos poucos sem que sequer percebemos. Essa é a santidade. E quando nós falamos em santidade, pelo menos me vem à mente essa temática, santidade, parece muito com um temazinho de pregação de culto jovem. Não parece que eu estou no culto jovem? Estou falando com santidade para os jovens da igreja. Geralmente é remetido santidade, geralmente, eu acredito não tem nenhuma pesquisa por trás não, tá? Mas acredito que o grupo da igreja que mais ouve sobre santidade são os jovens. Os outros grupos não ouvem tanto assim. O motivo para isso é que nós, inevitavelmente, remetemos santidade com a abstenção de pecados sexuais. É natural. Pensa em alguém santo, você logo na sua mente já prepara alguém que tem uma vida casta, tem uma vida santa, também na área sexual. É normal, isso é cultural. Porém, a santidade, ela é um tema pertinente a todos. E hoje, a maioria dos que me ouvem, acho que não é tão a maioria, mas acho que a maioria dos que me ouvem são até bem mais velhos do que eu, sem ofender ninguém. Até porque eu sou muito novo, né? Então ser mais velho que eu não é tão difícil assim. E a santidade é algo pertinente para você também que me ouve. A santidade é algo pertinente a todos. E se quando nós falamos em santidade, vem à nossa mente imediatamente a abstenção de pecados sexuais, está corretíssimo. Só não pare por aí. Só não se segure nisso. Só não se prenda nisso. Porque alguém que nunca cometeu um pecado sexual na sua vida pode ser tão sujo, imundo e nojento do que alguém que um dia cometeu e já se arrependeu. Esse alguém é muito mais santo. A santidade quer muito mais dizer a nossa aproximação de Cristo, a nossa separação a Cristo, a restauração da imagem de Deus. Só que a nossa cultura e a nossa sociedade, ela tem esse entendimento errado sobre a santidade. Nós vivemos em uma sociedade que, devido ao mau entendimento da palavra santo, se formos querer passar a utilizar a palavra santo em nos referir uns aos outros, vai soar muitas vezes ofensivo. Olha que ironia.
Se eu chamar alguns, agora não, que eu estou explicando, né? Mas em algum momento aleatório, se eu te chamar de santo, você pode se sentir ofendido. Ou então você vai se sentir, não, pelo amor de Deus, eu santo? Eu santo? Não, eu não sou santo não. Santo é Deus. Eu não sou santo não. Nesse nosso subconsciente, das pessoas que fazem isso, novamente eu digo, é natural, é algo cultural, mesmo sendo errado, é natural. Nesse subconsciente está o entendimento de que se nós assumimos para nós a santidade, assumimos para nós a nomenclatura de santos, vamos estar sendo humildes. Ou melhor, se nós não assumimos, se nós rejeitarmos, vamos estar sendo humildes. Santo não, eu não sou santo. Santo é Deus, Ele é santo. Ele é santo, eu não sou santo. Sendo que na verdade o entendimento bíblico é idêntico a esse, idêntico, só que inverso. Simplesmente assim. Deus, na verdade, quer que você olhe a palavra santo, o conceito santo, e tenha água na boca, e almeje, e queira. E se alguém te chamar de santo, devido à sua realidade, você conhece o teu Deus, você pode até dizer, não sou não, mas um dia eu vou ser em nome de Jesus, eu vou ser santo. Antes isso era natural. As diversas cartas de Paulo que você vai ler, a grande maioria delas se refere aos santos da igreja que está em tal lugar. Santos. Mas nós entendemos santos como imaculados, totalmente perfeitos, no sentido latino da palavra. E santidade não quer dizer isso. Deus quer que nós olhemos para a santidade e queiramos ser santos. E no versículo 14 ele complementa então, porque ele fala para sermos com a nossa mente preparada, seguir o longo do nosso entendimento, sermos sóbrios e esperarmos na graça que nos foi revelada, nos foi oferecida na revelação de Jesus Cristo. E ele diz assim, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. E com esse entendimento, nós podemos entender que existem dois tipos de santidade. Ou melhor, um único tipo, porém dois aspectos para a santidade. E Pedro começa a destacar o primeiro aspecto, que é o aspecto mais famoso de santidade, que é o aspecto negativo. Com negativo, com a palavra negativo, eu não quero dizer algo ruim, eu não quero dizer o oposto de bom, mas eu quero dizer a privação de alguma coisa, algo negativo, uma retirada. Então, o primeiro aspecto em que Pedro nos instrui sobre santidade é o aspecto negativo, o aspecto da obediência e o aspecto da abstenção das coisas antigas que nós fazíamos. Ele diz no capítulo 14, como filhos obedientes. E ele complementa dizendo que como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em nossa ignorância. Então, mantendo a nossa racionalidade, sejamos como filhos obedientes. E voltando para aquela questão da racionalidade, a obediência do filho vem, em última instância, do raciocínio. Porque você, é só se lembrar na época quando você era criança, ou lembrar atualmente da sua relação com os seus filhos. Segundo a vontade dele, segundo as emoções do seu filho, quando que ele ia te obedecer? Eu nunca quis obedecer minha mãe, porque ela falava não justamente para aquilo que eu queria demais. Tendo como base minha vontade, eu nunca quis obedecer. Mas tendo como base o meu intelecto, aí eu obedeço.
Está certo que pode ser um medo de apanhar? Está certo. Mas não vamos estragar a minha alegria aqui. Então, a obediência nossa como filhos de Deus também é com o entendimento, com os lombos do nosso entendimento cingidos, com sobriedade, esperando em Deus, sejamos filhos obedientes. E com essa mente madura, com essa mente já entendida, e entendendo as coisas de Deus, as coisas não posso dizer que ficam mais fáceis, mas posso dizer que melhora bastante. Quando nós entendemos a nossa posição, quando nós entendemos que nós somos adotados. Eu ouvi uma frase uma vez que nunca vou esquecer, e eu mesmo assim vou ter que explicá-la, mas ela dizia que mandamento é coisa para filhos pequenos, crianças. Filhos adultos, maduros, obedecem ao pai porque sabem, entendem, porque devem obedecer. Com isso eu não quero de forma nenhuma anular os mandamentos, mas se nós ainda estamos obedecendo a Deus graças a um mandamento que está todo sendo esfregado na nossa cara, está sendo ali pregado, sendo enfatizado, muito bom, mas talvez nós estejamos ainda imaturos, ainda há algo a prosseguir, ainda há o momento, o nível em que vocês mais adultos, que ainda têm seus pais vivos, chegam na casa do pai de vocês já sabem o que fazer, já sabem o que não fazer, já sabem como obedecer. E teu pai, tua mãe, ou teu avô, não diz nada. Já está tudo implícito, já é algo natural. Trazendo aqui para o nosso tema, você é um santo. Você é um santo. Versículo 14 diz isso, então, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Mais uma vez, Pedro aqui enfatizando a questão da racionalidade, a questão do entendimento. Porque se todos esses erros estavam antes, na época da nossa ignorância, antes nós não raciocinávamos, antes nós não entendíamos. Hoje nós temos os lombos do nosso entendimento cingidos. Hoje nós somos sóbrios. Hoje nós esperamos na graça que se revelou em Jesus Cristo. Nós temos essa esperança. Hoje nós somos diferentes. Se inclua naquilo em que Pedro está falando aqui. Absorva para si. Não... Eu aqui falando e vocês ouvindo, não vamos ouvir somente uma oratória. Eu falei isso em sermões passados, e devo enfatizar que isso aqui que vocês leram, que nós lemos, se refere a nós. Sim, para você. Deus pensou em você, sim. Sim. Não é diferente disso. Eu não estou aqui romantizando o Evangelho, eu não estou aqui universalizando o Evangelho, não. É uma verdade. Isso aqui é para nós. Absorvamos isso, temos isso para a nossa vida. E o versículo 15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Isso no versículo 14, ele abrangia um aspecto negativo da salvação, em que nós devemos fugir da época da ignorância. Agora no versículo 15 ele abrange o aspecto positivo da salvação, em que nós somos santos, assim como Jesus Cristo é santo. Quer ver uma prova de que santidade não é algo exclusivo e não quer dizer somente a ausência de erros, a ausência de pecados? É o fato de que algumas pessoas podem ter uma vida
muito menos, menos pecaminosas em atos do que você, e você ser muito mais santo do que ela. Qual é a diferença? Por exemplo, tenhamos como, por exemplo, os budistas, por exemplo. Os bons budistas mesmo, né? Budista convencional, os monges mesmo, que ficam lá nos mosteiros e tudo mais. Aqueles homens, monastério. Aqueles homens, olhando externamente, santíssimos. Meu Deus do céu. Falando com eles é uma paz, é uma sabedoria, é um amor, é uma filantropia, uma ajuda, uma generosidade. Eles não são presos em nada desse mundo. Em vaidade, dinheiro, são presos por nada disso. E são santos por isso? Não. Quer ver então como a santidade não tem relação direta com a ausência de pecado? Somente? A santidade não tem a ver somente com a ausência de pecado. Tem a ver também com a presença de Jesus. É algo muito diferente. Faz toda a diferença. Então, nós somos santos não somente no aspecto negativo de não fazer certas coisas, mas também no aspecto positivo de fazermos aquilo que Jesus Cristo nos instruiu, termos Ele como exemplo moral para nossas vidas, sermos santos, conforme o versículo 15 diz aqui, como Ele é santo. Ele é santo, então eu vou imitá-lo. Não é nenhum demérito e não é nenhuma ofensa para Jesus você querer imitar Jesus. Ele vai ficar muito contente. Não precisamos, e voltando àquele já antigo entendimento, pegar a santidade e achar que é algo exclusivo de Cristo. Não, isso aqui, Deus é todo poderoso, Deus é santo, Deus é imaculado, e você se recolhe na sua insignificância de pecado. Não é por aí. Você pode continuar falando que Deus é santo, Deus é todo poderoso, Deus é magnífico, mas caminhando para Ele, se aproximando dessa santidade. É isso que Deus quer para nós. No versículo 16, ele diz: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E aí nós vemos um outro aspecto de santidade, que a santidade, tanto negativa quanto positiva, não é algo que Jesus, Deus e o Espírito Santo um dia lá se reunir e falar: o que a gente vai complicar a vida desse pessoal que a gente vai criar? Vamos inventar aqui umas proibições aleatórias só para ficar mais engraçado. Não foi isso. A exigência da parte de Deus de santidade não é arbitrária, não é aleatória. Não é que antes Ele poderia nos ter, mesmo nós não sendo santos, e falou: não, está muito fácil, tem que ser santo. Não é isso. É porque, segundo a própria natureza dele, é a única condição dele poder nos dar um abraço. É a única condição dele poder não nos salvar, como eu disse, porque somos salvos a despeito da santidade. Mas é a única condição dele poder ter relação conosco. É a única condição. Versículo 16, acabamos de ler, que ele falou: conforme está escrito, sede santos. Por quê? Por que inventou esse negócio de santidade? Porque Ele é santo. Porque Ele é santo. Esse é o motivo. Ele não queria só complicar a nossa vida, não. Abra aí, por favor, 1 João, capítulo 2, versículo 6. Voltando um pouquinho, avançando, né? Mais para o Apocalipse, estamos em 1 Pedro. João capítulo 2, versículo 6 diz assim: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então, assim como Jesus Cristo é santo, sejamos santos também. Eu vou ter que dar uma leve acelerada aqui, não precisam abrir, mas eu abro aqui em João
capítulo 15, versículo 16, que diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Por que eu estou lendo esse versículo? No versículo 15 diz que, mas começando aquele que nos chamou. Se hoje nós estamos aqui aprendendo e ouvindo da parte de Deus que nós devemos ser santos, é porque fomos chamados por Ele. Eu sei que o que parece para nós é que nós tínhamos sempre um livre domínio de nossas vidas e um dia escolhemos a Cristo. Eu sei que é isso que parece, mas na verdade o que aconteceu é que nós achávamos isso, mas antes tínhamos o nosso coração obstinado para o pecado, sujo pelo pecado, os nossos olhos sujos do pecado, e fomos iluminados, tivemos nosso entendimento iluminado. Não resistimos a esse entendimento e aí fomos salvos por Cristo. Graças a essa salvação de Cristo, nós estamos nos aproximando da natureza dele. E agora é necessário sermos santos, não para sermos salvos, mas porque somos salvos e porque Ele é santo. Aleluia! Um outro versículo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, não precisam abrir, mas caso queiram, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E esse versículo é muito interessante. 1 Coríntios 10, 31, ele estava falando ali, era um problema sobre comer carne sacrificada ou não, mas a resolução disso é assunto para outra oportunidade. Mas no final, meio que Paulo deu um resumão. Olha só, na verdade, no fundo, o que interessa é que você coma, beba, mas faça tudo com uma finalidade, para a glória de Deus. Aleluia! Não deixe a vida te levar. Vida não leva você. A tendência não é boa. Nós aqui, se não vivemos isso, conhecemos e já ouvimos falar sobre isso, sobre essa época. Que época que eu estou falando? A época mais, que ainda tem resquícios dela, né? Mas uma das épocas mais famosas sobre absurdo de santidade, maus entendimentos de santidade, e que era proibido mascar chiclete, era proibido usar desodorante, cortar o cabelo, usar um short, uma bermuda, usar chinelo, televisão, as havaianas, quando foram lançadas, era proibido utilizar. E até refrigerante era do diabo. Podia ter uma suco natural. Mas o refrigerante, na verdade, é um pouquinho que os prejudicia. Estou brincando, é verdade. Não é do diabo, mas na área íntima, era vergonha o marido olhar no livro da esposa e a esposa do marido. Aí se fazia um buraco, não é só. Sim. Então, se você não viveu alguma coisa disso, já ouviu falar, com certeza. Todo mundo aqui já ouviu falar. E vocês já sabem que eu não vou pregar a nota disso aqui, tá? Mas eu consigo extrair algo de bom dessa época, baseado em 1 Coríntios 10, 31. De uma forma grotesca, ignorante, errada, legalista, essas pessoas, os líderes e igrejas, faziam tudo isso. Era um fato de texto. Está errado. Mas o que eu achei bom? Eu achei bom que nós falamos aqui sobre refrigerante, por exemplo, a área alimentícia. Falamos sobre televisão, a área do entretenimento. Falamos sobre roupa, a área da vestimenta. Ou seja, de uma forma legalista, grotesca, errada, absurda, eles estavam interessados em glorificar a Deus em tudo quanto eles faziam.
A finalidade era horrível, o fim era horrível. Pecado também, é legalismo. Mas a intenção era glorificar a Deus em tudo. A intenção era comer algo que não desonre a Deus. A intenção era vestir algo que não desonre a Deus. A intenção era até mesmo no entretenimento não desonrar a Deus. A intenção era boa. A santidade desencadeava em uma santidade legalista. Sim, está errado? Sim, mas também era uma santidade intencional. Havia a intenção de agradar a Deus. E essa intenção nós não temos hoje. Não temos hoje. Descobrimos um leque gigantesco de coisas que não são pecados. E não são mesmo. Mas acabam se tornando, na vida do crente, pecados. Como isso? Quando nós fazemos tudo isso que não é pecado, sem a intenção da glória de Deus. Quer comer, come. Quer beber, bebe. Mas faça tudo para a glória de Deus. Essa é a santidade positiva. Essa é a santidade intencional. Proposital. Eu que vivi, nasci num lar cristão, e muitos que viveram também isso, pode até dizer que nos seus aspectos, ali, nos primeiros anos de vida, até na adolescência, houve santidade, mas não era intencional, não era proposital, era obrigacional. Não pecava porque a mãe não deixava pecar. É isso. A intenção de santidade não tinha. E somos muitas vezes cristãos, agora independentes de nossos pais e mães e responsáveis, sem santidade intencional, sem esse querer, sem essa vontade. E quando eu digo querer, eu não estou querendo iludir ninguém aqui que vamos acordar com uma vontade doida de querermos a Deus, uma vontade absurda de nos afastarmos do pecado. Não, o nosso corpo é e continuará caído, decadente, a nossa natureza, até a vinda de Cristo. Mas Pedro disse, o que nós temos em mente? Os primeiros versículos de 1 Pedro, a nossa salvação. A finalidade da nossa fé é a salvação da nossa alma. O versículo 9 diz isso. E no versículo 13, ele então nos ensina como isso. Porque ele sabe da sua mente. Ele era homem como eu e você. E Jesus Cristo foi e é, tá? Ele ainda é homem e ainda é Deus. Homem como eu e como você. Ele entende. E aqui pode até chocar alguns. Jesus Cristo tinha um corpo caído, não um corpo pecaminoso, não confundamos, mas ele tinha um corpo caído, e o nosso corpo caído permanece, com santidade sem santidade, com regeneração sem regeneração. A possibilidade que nós temos é de nos afastarmos do pecado. Então Pedro, sabendo disso, ele fala, então, como que nós vamos fazer? Arregace o seu entendimento, arregace o vestido longo e amarre e cinge no longo do seu entendimento, seja sóbrio, espere na graça de Jesus Cristo que foi revelada e aí começa o versículo 14, como filhos obedientes, sejamos racionais e para não voltarmos na época da nossa ignorância. Versículo 15, com essa santidade proposital, e versículo 16, por conta está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, Jesus Cristo foi santo. Ele não espera santidade nossa para nos salvar, não. Mas Ele espera, e só é possível relacionamento com Ele com santidade. A santidade não salva ninguém, mas ela preserva e mantém a todos os salvos. A santidade é importante. Santidade ao Senhor. Se você agora está pensando na sua vida e fala, isso foi uma mensagem de santidade, definitivamente a minha vida não reflete isso. Ótimo, eu estou junto contigo e essa palavra foi para nós então. Sejamos santos. Se você está me ouvindo e está tendo qualquer resolução na sua mente, das mais pessimistas, das mais otimistas, eu te digo que você está vivo, então há esperança.
Jesus Cristo vai junto contigo. Para fechar com uma analogia, para fechar mesmo, tá? Um jovem perguntou ao sábio como ele fazia para ser santo. E aí o sábio disse: toma essa peneira, me traga a água do riacho. E aí o jovem foi. O cara é sábio, muito mais velho que ele. Vai que a peneira pega alguma coisa. E foi lá diversas vezes, viu que a água caía, até que o sábio foi e acompanhou. Então ele pegou a peneira e mergulhou no riacho, e deixou no riacho, e disse: pronto, agora essa peneira está cheia de água. Da mesma forma é a nossa santidade. A nossa santidade não é absoluta em nós, ela é derivada, ela deriva de Cristo. Nós não temos porções de santidade. Eu não tenho aqui um poder de santidade. Não. Eu sou santo porque Cristo é santo, e eu me aproximando enquanto estou em Cristo, sou santo. É só você falar comigo, é só você chegar perto dele. Não precisa ser liberal, não precisa ser legalista. Só seja um cristão que tem dificuldade, mas tem a Cristo. Amém? Deus abençoe.